A primeira coisa é identificar, então, o amperímetro dentro do multiteste. Observe na figura que nós temos aqui as posições que a gente já conhece, de ohmímetro, de DC de corrente, de tensão, né, contínua, ACV de corrente alternada. A identificação da corrente normalmente dá pelo símbolo da unidade, o A, o ampere. Então, por exemplo, aqui, ó, DCA, quer dizer, ampere, DCA é corrente contínua, amperagem, ampere. Então, ó, 200 mili, 20 mili, 200 micro. Aqui, essas posições permitem a gente medir corrente, medir um amperímetro. Essa posição 10 amperes é uma posição, como eu falei a vocês, são aparelhos que permitem medir uma corrente maior. Nesse caso, ele permite medir até 10 amperes em corrente contínua, que já é bastante para a gente, tá, em eletrônica. Não mede corrente alternada, ele só mede corrente contínua, tá? Até 10 amperes, se eu mudar a posição, eu tenho que mudar a ponta de prova. Tá lá. São as posições, 200 miliamperes não é uma corrente muito grande, é até menor do que o do analógico, mas aqui, como tem a opção de 10 amperes, torna ele mais interessante. Então, quando eu precisar fazer uma medição de corrente, eu acho mais interessante inicialmente usar o digital aqui numa posição 10 amperes, se o formando não souber a tensão que vai usar. Este aqui é um aparelho digital que permite também, tem aqui as opções de corrente, ó, até 20 amperes. Caso a gente também tem que mudar a ponta de prova, tá? Ó, aqui eu tenho uma posição aqui de 20 amperes. Ó. A gente mantém aqui como 1 e traz aqui para 20 amperes. Nas outras posições, a gente tem que trazer aqui para a posição miliampere. Então, a medição de corrente, ela não tem a mesma entrada da tensão. Muito cuidado aí. O alicate amperímetro, ele já é diferente, tá? Esse multímetro digital, ele permite medir tanto corrente contínua quanto alternada. Esse aqui permite, tá? O outro é só contínua. Mas o alicate não. O alicate amperímetro, ele é um instrumento um pouco voltado mais para o eletricista. Porque ele mede corrente alternada de valor alto, corrente valor alto, 200 amperes, até 1000 amperes, aí é corrente mesmo, tá? Então, é uma outra aplicação. Eu mostro aqui, porque o técnico deve conhecer, mas o alicate amperímetro ele é destinado mais ao eletricista, em que ele vai medir correntes bem maiores e corrente alternada, porque o eletricista trabalha geralmente em instalações elétricas residenciais comerciais, que são em corrente alternada, né? Não é um circuito eletrônico. A ligação das pontas de prova. Positivo vermelho, negativo é preta. Muito cuidado quando for mudar a posição. Normalmente, a gente usa a mesma posição. Em alguns aparelhos, há a necessidade de a gente mudar a ponta de prova vermelha para uma outra posição. Tá? Aqui eu indico. Esse aqui, por exemplo, a gente tem que levar a ponta de prova vermelha para essas duas posições, se a gente quiser medir. Aqui não, mesma coisa. Gente, o cuidado é o mesmo. A segurança com o aparelho deve se ligar. Todas são as mesmas. Evitar queda, evitar inverter polaridade, colocar a posição da chave maior, desligar quando não estiver utilizando. Vamos medir. A medição também é o mesmo procedimento. Vamos ver a corrente que a gente quer. Sabendo a corrente, a gente identifica a chave. Temos que preparar para colocar o amperímetro em série com o circuito. Liga o aparelho e faz a medição. O amperímetro tem que estar ligado em série. É o único inconveniente e que torna uma medição um pouco mais arriscada. Vamos aos exemplos. Eu vou montar aqui um circuitinho também. Vamos aproveitar os mesmos componentes da atividade prática 13 e vamos verificar. Eu vou pegar um valor fixo aqui, vamos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm, eu peguei uma resistência de 220. Eu vou botar uma tensão próxima de 6,1. O formando tem que medir a sua tensão para ver mais ou menos quanto que dá, para poder ter um valor mais preciso. Então aqui eu fiz aqui, eu vou pegar uma resistência de 220 e vou ligar uma tensão de 6 volts mais ou menos. Eu devo encontrar em torno de 30 miliamperes, tá? Mais ou menos.
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou ligar a fonte, negativo e positivo num barramento e em outro. Que a gente faz esse procedimento sempre. Tá? Agora eu vou pegar a resistência, aquela resistência de 220, e vou ligar do positivo até um determinado ponto. Do positivo eu faço uma conexão porque o amperímetro é ligado em série. Então esse fio vai para o positivo do amperímetro. Olha lá, positivo do amperímetro. Do negativo eu vou ligar do negativo do aparelho, da ponta de prova negativa. Tá? Aí o que acontece? Eu vou verificar, quando eu ligar a fonte, a corrente que vai circular. Né? Negativo, eu ligo direto no negativo do amperímetro. Então eu estou ligando, na prática eu estou ligando uma fonte direto a uma resistência. Liguei a fonte, tenho que ligar agora, ela botei mais ou menos 6.10 e ligo o amperímetro. Ela está marcando em torno de 27.6 miliamperes. Tá? Mais ou menos está dentro da faixa. Obviamente aqui a tensão pode estar um pouquinho menos, tá? A tensão pode estar um pouquinho menos. Temos a tolerância da resistência, então a gente deve depois verificar. Se quiser uma precisão melhor, o formando pega o voltímetro, mede a tensão da fonte. Pega o analógico, mede a tensão da fonte. Pega um ohmímetro separado e mede a resistência. E faz o cálculo da tensão com essa resistência e confirma a corrente. Aqui eu mudei a posição da chave, coloquei uma posição da chave para 10 amperes. E como a posição é muito alta, tá dando em torno de 30 miliamperes, tá? Se eu aumento a tensão, eu consigo aumentar a corrente. Estou aumentando a tensão, quase dobrei, 12 volts, está me dando quase 60 miliamperes. Como essa fonte ela é ajustável, eu tenho possibilidade de aumentar a tensão da minha fonte.